pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 28 de outubro de 2020, dia do servidor municipal. Parabéns a todos os servidores. E começa agora mais um informativo coronavírus, ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião, para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 99163-7905 e o telefone fixo aqui da Câmara à sua disposição, 3214-7766. Lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e no YouTube, né? Acesse nossas páginas, deixe o seu joinha lá no YouTube, curta a nossa página, toca o sininho no YouTube que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E nós estamos ao vivo também pelo nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Além de acompanhar nossa programação ao vivo em tempo real, 24 horas por dia, você também fica por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo, os projetos que estão em tramitação, as pautas das sessões ordinárias, enfim, tudo aquilo que envolve a Câmara Municipal de Rio Preto. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, que agora são sempre feitas por meio de nota, com exceção da sexta-feira, que ainda tem a live. Bom, até hoje, então, quarta-feira, 28 de outubro, foram confirmados um total acumulado de 26.046 casos positivos desde março, início da pandemia. De ontem para hoje, a Secretaria de Saúde informa a confirmação de 69 casos. E até o momento chegamos aí à marca de 700 mortes acumuladas, né, desde o início da pandemia, lá em 13, 14, 15 de março, com 2 mortes nas últimas 24 horas. Sinal que tem caído, mas todo dia pelo menos 1, 2 mortes aí ainda são registradas pela Secretaria de Saúde, por isso aqueles cuidados de sempre seguem valendo. E a saúde informa ainda que atualmente nós temos aqui em Rio Preto, moradores de Rio Preto, 265 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, que inclui a Covid e outras doenças respiratórias, sendo que 105 estão em UTI e 160 em enfermaria. Em todo o planeta já são 44 milhões de pessoas infectadas, com pelo menos 1.167.000 mortes. Estados Unidos segue aí na liderança, 8.851.000 contaminados, e é também o país com o maior número de mortes, 227.000 vítimas. Lembrando que a Índia está se aproximando aí dos Estados Unidos com o número de contaminados, quase 8 milhões de contaminados também. No Brasil, temos 5.439.000 pessoas infectadas, com 157.946 mortes. Vamos lembrar, ontem a gente falou aqui, até eu falei que ia entrevistar alguém hoje, né, do chamamento que o Hospital de Base está fazendo aí para buscar 2.000 voluntários em Rio Preto para conseguir aí, para fazer o teste com a vacina da Covid, que está sendo desenvolvida pela Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson. O Hospital de Base informou aí que, por ética profissional e sigilo das informações relativas aos pacientes, enfim, a pesquisa que está sendo feita, ninguém poderia comentar sobre esse assunto, além do que tem uma questão contratual do Hospital de Base com a Janssen, então eles não podem dar informações. Quem poderia falar sobre isso seria a assessoria de imprensa da Janssen, mas aí é para falar, ia falar mesmo que está só recrutando e tal, mas tá aí. Então, se você quiser, enfim, se candidatar aí para ser voluntário dessa pesquisa, é só acessar o site do Hospital de Base, que é o hospitaldebase.com.br, no item ali
hospitaldebase.com.br/voluntário-Covid, tá aí. Eu já fiz a minha inscrição lá, o pessoal aqui, alguns aqui da TV, também já fizeram a inscrição. Vamos ver aí, vamos colocar a gente à disposição como cobaia, vamos ver se dá certo. Bom, é isso aí, tá? Então, os dados da Covid desta quarta-feira, porque agora a gente tem as informações do tempo e do meio ambiente com o professor Zé Mário de Andrade. Vamos conferir. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Quarta-feira, 28 de outubro, dia do funcionário público, quinto dia sem chuvas em São José do Rio Preto. Às 7 horas da manhã, temperatura de 20 graus, 89% de umidade relativa do ar e ventos do quadrante norte com 3 quilômetros por hora de velocidade. Essa velocidade está 50% abaixo da média, o que aumenta o nosso desconforto térmico, pois os ventos acabam dissipando o calor aqui na nossa cidade. A temperatura máxima de hoje poderá chegar a 33 graus e não há expectativas de chuvas para as próximas 24 horas aqui na nossa cidade. Estamos já praticamente no término da safra da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ocupa na nossa região 1 milhão de hectares, com 30 usinas espalhadas aqui na nossa região. São José do Rio Preto não tem nenhuma usina sucroalcooleira, mas é sede administrativa de 2 grandes e importantes grupos internacionais sucroalcooleiros instalados aqui na nossa região. Lembramos sempre da cana-de-açúcar pelos problemas que houve aí no período da estiagem, pelas queimadas, pela poluição do ar, pelo problema da má visibilidade nas rodovias, pelo problema da perda de biodiversidade com relação aos incêndios que se espalharam dos canaviais para as florestas, para as matas. Contudo, precisamos reconhecer também o papel importante da cana-de-açúcar como fonte alternativa de energia, como fonte sustentável e renovável de energia. O Brasil iniciou em 1975 o Programa Nacional do Álcool. Em 2001, instituiu o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia e hoje a cana-de-açúcar é a principal fonte energética renovável do Brasil. A cana-de-açúcar não contribui para o aumento das concentrações de gás de efeito estufa, é uma planta que consegue absorver o gás carbônico, consegue manter o solo em boas condições e emprega pouco agrotóxico. O Brasil era líder na produção mundial de etanol até 2005, 2008, quando os Estados Unidos implantaram 230 destilarias de milho e hoje se tornaram o maior produtor mundial de milho, álcool de milho do mundo, substituindo o Brasil na liderança da produção sucroenergética, da produção de etanol. O etanol é um combustível limpo, é um combustível que diminui as emissões de gás de efeito de estufa, polui muito menos do que a gasolina, do que o óleo diesel, do que o querosene. Deveríamos estar cada vez mais implementando, utilizando mais o etanol, produzindo mais etanol, porque é do etanol que nós vamos diminuir as nossas emissões de gases de efeito estufa e contribuir positivamente para um equilíbrio ambiental, para a melhor sustentabilidade da nossa região do Noroeste Paulista. Tá, então, gente, a Minuto Ambiental com o professor Zé Mário. Só para registrar, nesse momento aqui, os termômetros estão marcando 33 graus em Rio Preto, fazendo bastante calor lá fora e a previsão para os próximos dias aí não está prevendo chuva, pelo menos até sexta-feira, enfim, mas não deve chover nos próximos dias. Até por isso, ficar atento aí, porque apesar do SEMAI ter suspendido o racionamento, é sempre bom usar com moderação a água, mas vamos conferir as informações aí do fim do racionamento, ver algumas imagens bacanas aí da represa municipal.
SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, informa que está encerrado o racionamento nos bairros abastecidos pela estação de tratamento Palácio das Águas. A chuva do último fim de semana ajudou na recuperação dos níveis dos reservatórios da cidade. A vazão ainda não é plena, mas já há volume de água suficiente para a retomada do abastecimento. O SEMAI já retomou a captação do Lago 1 da represa municipal, que abastece a estação Palácio das Águas. Foram 39 dias de racionamento. A restrição foi motivada pelo longo período sem chuvas, aliado ao alto consumo. Durante o racionamento, 99 usuários foram notificados por desperdício de água. Maravilha. Bom, gente, segunda-feira, dia 2, feriado de finados, né? E como eu disse na abertura do programa, hoje, 28 de outubro, é dia do servidor e em Rio Preto e na maioria das cidades é ponto facultativo dia 28, mas para evitar problemas aí, atravancar a semana, a famosa solução de continuidade, a maioria dos prefeitos de todo o estado, inclusive o governador do estado, transferiu para sexta-feira, dia 30, o ponto facultativo no serviço público. Então, Rio Preto, por exemplo, nós teremos ponto facultativo para o serviço público, tanto municipal quanto estadual, e também federal na sexta-feira, dia 30, e aí também feriado na segunda-feira, dia 2, que é finados, né? O Dia dos Mortos, em homenagem aos queridos que já se foram. E Rio Preto está com um horário especial de cemitérios aí. Vamos conferir com a Vivian Lima. Neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, os cemitérios de São José do Rio Preto irão funcionar em horário especial durante o feriado de finados. No dia 2 de novembro, os cemitérios vão abrir meia hora mais cedo e fechar 1 hora mais tarde que o habitual. Assim, as visitas poderão ser feitas das 6h30 da manhã até às 6 da tarde. O objetivo é evitar aglomerações. Durante a visitação, o uso da máscara é obrigatório, assim como o respeito às regras de distanciamento. Mesmo com a proposta de horário ampliado no dia 2, a recomendação da Prefeitura é que os munícipes evitem concentrar as visitas no feriado. Quem puder deve, portanto, ir ao cemitério no período que antecede a data especial ou mesmo realizar a visita na semana seguinte à celebração. Vivian Lima para o Informativo Coronavírus. É isso aí, gente. Só lembrar, ter os cuidados aí, estamos em pandemia, né? Então evitar aglomeração no cemitério, manter as mãos higienizadas, usar máscara e também, se tiver muito aglomerado ali, evitar aglomeração, tiver muita gente, tenta evitar ali muito contato e também registrar que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está cadastrando ambulantes que desejam aí trabalhar ali, vender seus produtos, flor, vela, etc., nas proximidades dos cemitérios públicos de Rio Preto, que é o São João Batista e o cemitério aqui da Ercília, o cemitério da Saudade aqui na Ercília. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de educação, porque ontem a Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Educação, decidiu que foram tomadas as seguintes deliberações em relação à volta às aulas presenciais para o ensino fundamental 2, já para o dia 3 de novembro, agora, terça-feira, levando em consideração todas as recomendações do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19. O retorno às aulas presenciais para o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, né, da crianças aí de 10 a 14 anos, nas 4 unidades dos municipais de Rio Preto, fica a critério dos conselhos de escolas, pais e alunos. As demais unidades de ensino, a educação infantil e ensino fundamental 1, vão manter a suspensão das aulas presenciais até o final deste ano, permanecendo apenas com as atividades de forma remota e entrega de material nas secretarias das escolas, né? Lembrando que, apesar da Prefeitura, a educação já ter encerrado oficialmente, a TV Câmara segue transmitindo aí os programas da educação
ao longo da sua programação para, enfim, levar aí esse conteúdo bacana que foi produzido. Então, reafirmando aí, o ensino fundamental 2, 6º ao 9º ano, de 10 a 14 anos, fica a critério das escolas, dos próprios conselhos ali, de pais, mestres e alunos. E então, a educação infantil e fundamental, sem aula esse ano. Já as escolas estaduais e privadas, a decisão do retorno fica a cargo de cada unidade, levando em consideração todas as diretrizes aí publicadas por meio de leis, notas, decretos, deliberações, etc. O retorno deve acontecer de forma gradual e obedecendo uma série de critérios sanitários, entre eles o estabelecimento de turmas menores, né, com rodízio, mantendo aí o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara por alunos, funcionários e professores, como determina o Plano São Paulo. Então tá aí, então a partir de terça-feira vamos ter aqui em Rio Preto um retorno gradual de aulas presenciais, aí, principalmente para estudantes de escolas privadas, escolas estaduais, né, que daí já é o ensino médio, e também o ensino fundamental 2 municipal, mas aí a critério de cada conselho de escola, lembrando que nesse caso tem apenas 4 escolas dessa faixa etária em Rio Preto. E para explicar melhor isso para a gente, falar um pouquinho sobre tudo isso, a gente vai conversar agora com a secretária de Educação, a Sueli Costa. Boa tarde, tudo bem? Legal, obrigado por atender nosso convite, viu, secretária? Bom, vamos lá, explica para a gente, eu li mais ou menos a nota aqui que passaram, né? No caso municipal, a volta é para o ensino fundamental 2, mas não para os pequenininhos, né? Explica para a gente por que essa decisão, secretária. Então, nós estávamos, né, aguardando um posicionamento do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, por conta de 3 de novembro ter sido uma data, né, que pelo Plano São Paulo, o secretário de Estado de Educação, né, também fez um anúncio que no dia 3 de novembro, né, as aulas poderiam ser retomadas, aulas presenciais poderiam ser retomadas, desde que, né, as unidades escolares, né, que têm autonomia nesse momento, se posicionassem favoráveis a isso, né, com um grupo de professores e também com a pesquisa dos pais, né, que foi feita uma pesquisa com os pais dos alunos para saber o que é que os pais pensam, né, se eles concordavam ou não com o retorno, ou continuaria o ensino remoto, né, emergencial. Então, nós também, né, os municípios também estavam aguardando algum posicionamento dos seus comitês, né, de saúde, para podermos emitir uma opinião sobre. Então, o que acontece? Nós temos aqui em Rio Preto as escolas municipais de 6º ao 9º ano, e este posicionamento precisa ficar bastante claro. É para 6º ao 9º ano, né, das escolas públicas, tá? Porque o ensino médio já teve a abertura ali atrás, em outubro, né? No começo de outubro, já foi aberta essa possibilidade dos alunos do ensino médio voltarem naquela proposta gradual, né? Num percentual de 20% a 30% de alunos por dia, né? Para não ter aglomeração. Mas nós tivemos apenas uma escola de ensino médio em São José do Rio Preto, né? Que voltou nesse ensino gradual. E com pouquíssima adesão. A maioria, né, dos alunos ainda preferiram estar no ensino remoto. Então, agora 3 de novembro seria 6º ao 9º ano, porque nós, no município, todo o 1º ao 5º ano já está com o município e a educação infantil também, né, de 1 aninho até 5 anos. Então, nós já tínhamos feito lá atrás, né, vamos dizer, toda a normatização que essas duas faixas etárias, educação infantil e ensino fundamental 1, só retornam em 2021. Agora, 6º ao 9º ano, nós estávamos aguardando. O que acontece?
com o posicionamento de um retorno não obrigatório, né? Na verdade, nós passamos, então, a informação que as unidades escolares, por meio dos seus conselhos de escola, vão reunir os seus conselhos, né, formado pelos gestores, pais, funcionários, professores, vão discutir, registrar, né, a decisão em ata e, de acordo com o que for posicionado pela escola, pelo conselho, né, de escola, a unidade escolar retornará ou não com ensino presencial naquela tratativa do ensino gradual, né? Não é 100% dos alunos, é como foi feito com o ensino médio, tá certo? Tá? Então, é da mesma forma. Então, agora, nós já fizemos reunião com os diretores, eles já convocaram os conselhos, né, para reunião e vão passar para nós, né, por meio de uma ata depois, as decisões que foram tomadas, né, nessas nossas escolas. E a diretoria de ensino tem as mesmas tratativas com relação à autonomia das escolas e também as orientações da Secretaria de Estado. Ok. Duas coisinhas, secretária. Qual o efeito prático disso? Porque a gente teria o quê? Mais um mês e meio de ano letivo. Quer dizer, o que daria para fazer a mais nesse período? E também se dá tempo agora para tomar essa decisão até terça-feira. Hoje é quarta, amanhã é quinta, sexta feriado, segunda feriado. Sim, porque é a partir do dia 3, né, que as escolas poderiam ter esse retorno gradual, tá bom? É a partir do dia 3. Então, essa resposta será no dia 3. Perfeito. E essa questão do calendário aí, vai estender o calendário, aí não vai ter férias dezembro, janeiro, ou segue no... A questão desse ano letivo, a gente precisa compreender. Com a pandemia, aconteceu uma mudança muito, muito grande com relação ao calendário, né? Então, o calendário 2020 é um calendário que ele vai ser concluído, por exemplo, no final de dezembro. Agora, os estudos, o processo de ensino-aprendizagem, ele estender-se-á numa continuidade no ano de 2021. Por quê? Porque esse ano, por toda essa questão de pandemia, o que é que nós buscamos? Atender os alunos da melhor maneira possível, né? Por meio das mídias, né? Por meio do material impresso oferecido nas unidades escolares. Os pais buscavam de 15 em 15 dias e faziam as devolutivas, e todos os professores em contato, né, com suas classes, seus alunos, por meio de WhatsApp, de todas as ferramentas disponíveis, né? Mas é um ano muito diferente daquele ensino presencial que a gente tinha até 2019. Sem dúvida. Então, o que é que o Conselho Nacional está propondo? O Conselho Nacional de Educação já fez, né, uma propositura dizendo que haverá um contínuo, né, do ano de 2020 em 2021. E é necessário mesmo, né? Nós teremos que ter, vamos dizer, um trabalho com 2 anos dentro de 2021. Até ia perguntar isso para a senhora, até pergunta de leigo, mas que é o que todo mundo às vezes comenta, não seria melhor, tipo, declarar esse ano perdido e começar de novo, tudo de novo 2021, que é melhor às vezes perder um ano aí do que a criança avançar sem ter adquirido aquele conhecimento? Não sei nem se é uma pergunta válida, mas estou colocando aí para a senhora falar. A nossa preocupação é que, ao dizer assim, por exemplo, nós estaremos invalidando tudo aquilo que foi feito. E nós temos um percentual muito grande, né? A maioria dos alunos trabalharam, se envolveram, os pais também, a gente teve uma parceria dos pais muito grande. Então, veja bem, a gente sabe que existe um percentual que nós teremos que, eu sempre digo, né, que dar mais vitaminas, não é mesmo? Para que eles possam ficar com uma sustentação de conteúdo bacana. Agora, a maioria dos alunos, eles tiveram um contato muito bom, né? E desenvolveram atividades, então, habilidades foram desenvolvidas. Nós só teremos que implementar bastante esse percentual maior, que já, né, teve contato durante esse ano, e
lógico, trabalhar com muito mais profundidade com esses alunos, né, que estiveram mais distantes desse processo. Perfeito, secretária. Só para a gente concluir, como que fica a escola estadual, o nível médio, e as escolas privadas? Privadas eu sei que algumas já estavam voltando aí, né? Principalmente os pequenininhos ali. Então, nós temos, as informações que, desde que haja toda uma obediência aos protocolos sanitários, né? E é aquela volta que, como eu vou repetir, é aquela volta gradual. Você não vai poder voltar, por exemplo, sua escola tem 200 alunos, eles voltam gradualmente, né? Aí é um rodízio de turmas ali da mesma sala. Isso. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o distanciamento, né, entre os alunos, todos os protocolos sanitários, né, de proteção com álcool em gel, tudo, uso de máscara constantemente. Então, é uma volta, mas é uma volta que a gente diz, é uma meia volta, né, assim, não é uma volta total. Como disse um ex-general na abertura aí, é uma volta lenta, gradual e segura, né? Sim, sim. Tá certo, gente. Tá aí a secretária de Educação, a professora Sueli Costa, falando aí dessa decisão de, aos poucos, tentar retomar uma certa normalidade. Secretária, quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço a entrevista da senhora, viu? Não, eu agradeço e estou à disposição. Sempre que for preciso, tá? Nós estamos aqui. Aquela questão da temperatura vai ter, lembra? Acho que eu falei até com a coordenadora Leandra um tempo atrás, estava adquirindo uns termômetros. Sim, nós já temos todo o material, né? E aí, se caso houver um retorno, né, por parte de uma ou outra escola, nós também já temos esse material, os EPIs necessários, né, para que tenha segurança nesse retorno gradual. Muito bom. Secretária Sueli, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tá certo, gente. Tá aí a secretária de Educação, Sueli Costa. Então, a partir do dia 3, próxima terça-feira, poderemos ter um retorno gradual e seguro aí das aulas presenciais em Rio Preto. Isso aí. Bom, vamos avançar aqui, porque ontem a gente repercutiu com o vice-presidente da OAB, o doutor Henri Attic, aquela fala estranha do líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, de que o Brasil precisa de uma nova Constituição Federal em substituição à Carta de 88, né, a nossa Constituição Cidadã. E o líder do governo, o que a gente repercutiu bastante, é que ele falou que a nossa Constituição tem muitos direitos e poucos deveres imbuídos aí ao cidadão. Mas o deputado foi além, ele disse ainda que é preciso conter o excesso de poder de órgãos de fiscalização, como o Ministério Público. E sobre isso a gente convidou para repercutir aqui o promotor de justiça, o doutor Sérgio Clementino, que está aqui no Zoom comigo. Está aí o doutor Sérgio? Estamos aguardando aí o doutor Sérgio, ele está aí na sala, acho que precisa ativar o microfone e também a câmera, doutor. Nada ainda? Vamos aguardar então, o doutor Sérgio está entrando aí. Vamos fazer o seguinte, porque ontem a gente teve a 37ª sessão ordinária de 2020 e a gente tem as informações aí com a jornalista Maristela Calças e foi aprovado um projeto bastante curioso aí que permite guarda municipal usar barba e bigode. Vamos conferir aí. Os vereadores aprovaram os 10 projetos da pauta da 37ª Sessão Ordinária de 2020, que foi realizada na terça-feira, dia 27 de outubro. Entre eles, 2 projetos de autoria do Executivo foram aprovados em certidão de urgência especial, quando são votados legalidade e mérito na mesma sessão.
O de lei complementar que altera inciso que dispõe sobre o plano de carreira dos guardas civis municipais e faz permissões à maneira como os profissionais se apresentam diariamente no exercício do trabalho, e o projeto de lei que trata da posse e mandato dos conselheiros municipais de saúde. Também de autoria do prefeito, foram aprovados 6 projetos que incluem área no perímetro urbano do município e o que altera o direito de concessão da superfície do solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas do município para exploração por parte das concessionárias de serviços públicos. E encerrando a sessão, os vereadores aprovaram o projeto de Renato Pupo, que institui no calendário oficial da cidade a Virada Animal, a ser comemorada anualmente no dia 4 de outubro. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí, gente. Como eu disse antes, então, a partir de agora, Guarda Civil Municipal pode usar barba e bigode. É meio inusitado aí, a gente não está acostumado a ver policial de barba, mas se é um desejo da categoria e teve o aval aí do Executivo, que assim seja. Bom, como eu disse, a gente está agora sim com o doutor Sérgio Clementino, promotor de justiça, que vai repercutir com a gente aqui essa fala esquisita aí do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, de que o Brasil precisa de uma nova Constituição. Como ele mesmo disse, a nossa atual Carta dá muitos direitos e imbui aí poucos deveres ao cidadão, e que é preciso também conter o avanço, o excesso de poder de órgãos de fiscalização. Então, o doutor Sérgio está aqui comigo. Doutor, obrigado aí por atender o nosso convite, está aqui com a gente. Como que essa fala repercutiu nos órgãos de controle, doutor? Olá, Alexandre. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui falando com você e com os espectadores da TV Câmara. Olha, Alexandre, tem uma série de preocupações, né? Primeiro, que o momento do Brasil não é um momento que a gente possa dizer que nós estamos precisando de uma nova Constituição, de uma nova Constituinte. Essa fala foi até feita sobre um paralelo com o Chile, né? O Chile está lá passando por um processo, foi feito um plebiscito, foi aprovada aí a convocação de uma nova Constituinte. Mas o Chile, ele ainda tem a Constituição que era da época da ditadura. Apesar de ela ter sofrido profundas reformas, mas é uma Constituição ainda da era Pinochet. E o Chile precisa passar realmente por essa transformação constitucional e abandonar aquela antiga Constituição. Coisa que nós já fizemos em 1988. A nossa Constituinte, naquela época, foi justamente para nós trocarmos a nossa Constituição, que era da época da ditadura. Nós temos uma Constituição baseada em princípios democráticos, já aí há mais de 2 décadas aí, não tem sentido a gente falar em uma nova Constituinte. Quando se fala em uma nova Constituinte, quem fala em nova Constituinte, nova Constituição, está buscando reformas que são impedidas pelas cláusulas pétreas. A Constituição, ela tem o mecanismo de reforma, que são as emendas constitucionais. O obstáculo das emendas constitucionais são as chamadas cláusulas pétreas, que normalmente são cláusulas que garantem direitos fundamentais dos cidadãos, que garantem aquela organização essencial do Estado, e por isso elas são cláusulas pétreas, elas não podem ser modificadas por emendas constitucionais. Agora, quando se convoca uma nova Constituinte, aí é aquilo que nós chamamos de poder constituinte originário, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa, poderia, por exemplo, transformar o Brasil numa monarquia, numa república fundamentalista religiosa, enfim. O poder constituinte originário não tem limites, né? Basta que se queira fazer. Então, geralmente, quando alguém fala em nova Constituição é porque quer modificar alguma coisa que é cláusula pétrea. E aí isso preocupa mais ainda, né? Porque abre uma possibilidade muito grande, né? de modificações, de prejuízos. E também, o momento político, digamos assim, político-social que nós vivemos no Brasil, ele não recomenda que se faça uma nova Constituição. Se não fosse já tudo isso que eu disse, ainda tem essa questão.
porque nós estamos numa época de polarização, né? Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, e se abre um poder constituinte originário, ou seja, que se pode colocar qualquer coisa na Constituição, é evidente que essas correntes extremistas, elas se acirrariam, porque cada um iria querer puxar a sardinha para o seu lado e colocar no texto constitucional aquilo que acha que deveria estar lá. E aí a tendência de um desacordo maior, de divergências maiores, de problemas maiores, ele também é muito grande por causa desse momento que nós vivemos. Quando se fala em nova Constituição, presume-se que há um consenso nacional para se fazer um novo texto constitucional. E se tem uma coisa que nós não temos no Brasil atualmente, é consenso. Né? Isso todo mundo vê o tempo todo aí, né? As divergências desde da internet, das redes sociais, até na rua, até na política, até em todos os lugares. Né? E uma preocupação maior ainda que trouxe essa fala é justamente esse trecho que menciona que precisaria tirar o excesso de poder dos órgãos fiscalizadores, o Ministério Público, o Poder Judiciário e outros tal. Olha, Alexandre, se tem uma coisa que nós não temos no Brasil também, é excesso de fiscalização. Muito pelo contrário, né? A gente tem passado grandes problemas aí por desvios. A toda hora surgem novas notícias de corrupção. Nós tivemos os escândalos descobertos pela Lava Jato, que atingiram cifras de trilhões, que o mundo inteiro se impressiona com os nossos números de desvios de dinheiro, né? E nós estamos tendo a todo momento aí filho do presidente envolvido, o senador com dinheiro na cueca, enfim. Então, nós não temos problemas com excesso de fiscalização, nós temos a falta de fiscalização. E quando você já começa a ideia falando que vai tirar poderes fiscalizatórios, esse prejuízo, se um dia ele acontecesse, ele não seria para o juiz que está lá no judiciário, não seria para o promotor que está lá no Ministério Público, ele seria para a população, que a falta de fiscalização acaba prejudicando a população com mais desvios e tudo mais. Então, assim, repercutiu muito mal. É uma preocupação muito grande de se falar em nova Constituição nesse momento. Nós temos uma Constituição relativamente jovem comparada com outros países. A Constituição americana tem mais de 200 anos. Então, o que a gente precisa é de estabilidade. Nós não precisamos, a cada momento, ficar reinventando a roda, que nós precisamos... A Constituição precisa de reformas pontuais, e isso tem sido feito? Sim, claro, ninguém nega isso. Agora, você falar em uma nova Constituição é como se falar em ruptura, né, Alexandre? Sem dúvida. Pois é, doutor, e curiosamente, coincidentemente, que de coincidência não tem nada, 2 dias depois dessa declaração de que o Brasil tem muitos direitos, sai publicado um decreto hoje que autoriza estudos aí para concessão de unidades de saúde do SUS para a iniciativa privada, né? Aí, pegando esse gancho, doutor, o senhor acha que existe ali uma orquestração que vai do chefe do executivo e tal? Porque a gente tem visto aí pequenos, mas constantes atentados, inclusive aos órgãos aí de fiscalização. A gente teve o desmonte da própria Lava Jato, que o senhor citou, a nomeação do garantista aí, o Cássio Nunes, né, para o STF, a nomeação do Jorge Oliveira para o TCU, que quando foi sabatinado, ele criticou o engessamento dos gestores pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, e também a nomeação do Aras, o Augusto Aras, para a PGR, que hoje a PGR parece que virou, com todo respeito, um puxadinho do Executivo, sem contar a troca de superintendentes a todo momento da Polícia Federal. O senhor vê um avanço excessivamente autoritário por parte do presidente, doutor? Olha, Alexandre, eu não sei se há não posso dizer que há algo orquestrado, né? O que a gente percebe, não só por parte do Executivo, mas de uma maneira geral, a gente percebe reações bastante fortes ao trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público. Não vou nem mencionar a Lava Jato, mas de uns anos para cá, todo mundo viu e todo mundo acompanhou, né? Que, de repente, algumas pessoas com maior poder econômico, algumas pessoas com maior poder político acabaram ou indo para a cadeia, ou sofrendo processo, enfim, sofrendo medidas que normalmente todo mundo sabia que eram reservados às pessoas mais comuns, né, digamos assim, pessoas com grande poder político ou grande poder econômico não passava, não recebia a polícia às 6 horas da manhã numa busca e apreensão,
não tinha ordem de prisão ou reter um passaporte, ainda que não fosse preso, mas medidas como reter um passaporte, ter que prestar depoimento e tal. E isso aconteceu nos últimos anos. E o que a gente vê são reações, eu não sei se elas são orquestradas ou não tem elementos para dizer isso, mas são reações que a todo momento surge um projeto para modificar a investigação, um projeto para limitar algum tipo de poder, um projeto, então, decisões que limitam. Nós tivemos, por exemplo, um pacote anticrime, que tinha o nome de pacote anticrime, mas no final ele trouxe uma série de empecilhos à investigação. Nós tivemos a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada, que traz uma série de obstáculos. O Ministério Público de São Paulo está, nesse momento, com a campanha contra o que chama de projeto da impunidade, que é um projeto de lei para modificar a lei de improbidade, que é de 92. Né? Nós temos uma boa lei de combate à improbidade administrativa e nós temos, como todo mundo sabe, muitos processos, muitas situações de improbidade. E esse substitutivo que está lá, ele corta bastante essa lei de improbidade. Para você ter uma ideia, eu menciono um caso aqui de Rio Preto, que é bem conhecido, o caso da barganha, dos vereadores que fizeram um acordo para eleger um presidente da Câmara e tal, e tem uma condenação ainda não transitada em julgado. Esse caso, por exemplo, seria atípico, ele não seria nem improbidade, porque ele não tem desvio de dinheiro, ele tem ofensa a princípios, né? E nós temos dezenas de casos assim. Então, a todo momento, a gente vê medidas, projetos, ideias que de alguma forma, de pessoas que sofreram processo, que sofreram algum tipo de punição e que querem, de alguma forma, apresentar algum tipo de retaliação. Então, assim, a gente fica muito preocupado com isso. E num momento como esse, uma reforma constitucional, uma nova Constituição seria algo muito ruim para todas essas áreas que eu mencionei. Ok. O senhor acha que existe um clima hoje que favoreça isso, doutor? Porque do mesmo jeito que o senhor disse que não precisa, a gente vive uma sociedade, parece que em ebulição, aí, efervescente. O senhor acha que se o presidente insistir, bater o pé e quiser levar isso adiante, ele consegue? Acho que não, Alexandre. Acho que não. Acho que vai haver muita resistência. Acho que o Congresso Nacional também não está apoiando isso, né? Acho que existiria alguns interessados, mas não acredito que seja algo palpável, algo que a gente possa ver no horizonte próximo, né? É lógico que as circunstâncias podem mudar, mas olhando o panorama de hoje, né, o que a gente tem, eu não acredito que isso vá acontecer e espero também que não aconteça. Perfeito. Para a gente terminar, até porque o doutor tem um compromisso, doutor, sobre essa fala também de que a Constituição garante muitos direitos e tem poucos deveres ao cidadão, queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre isso. Realmente nós temos muitos direitos? Nós temos uma Constituição liberal, uma Constituição que ela foi diametralmente oposta ao que nós tínhamos anteriormente, né? Nós tínhamos mais Estado e menos cidadão. Hoje nós temos mais cidadão e pouco Estado. Nós não temos excesso de direito, nós temos falta de implementação desses direitos, né? O que nós precisamos é implementar aquilo que já está na Constituição, organizar o nosso país, a nossa nação, com base naquilo que está na Constituição. Eventualmente, alguma reforma pontual. Mas nós não temos excesso de direito. Qualquer brasileiro que você perguntar sabe se ele está tendo muito direito ou poucos direitos. Ele sabe que ele não tem excesso de direitos, né? Nós temos muito que caminhar ainda em implementação de direitos para a sociedade como um todo, para as pessoas como um todo, Alexandre. Perfeito. Vamos ver aí, vamos torcer para esse negócio do SUS aí não dar certo, porque está pegando demais hoje esse decreto que foi publicado hoje, que prevê aí o repasse de unidades de saúde para a iniciativa privada. Teve que vir até uma secretária aí do Ministério da Saúde dizer que mesmo privatizado continuaria de graça, mas aí de malandro o gato nasceu velho, né? Doutor, só obrigado aí, agradecendo a participação do senhor e lembrando que o senhor também chegou a ser alvo de uma retaliação em anos passados aí, né? Um ex-procurador aí do município que tentou, inclusive, tirar o senhor de uma investigação contra ele, é isso, né? É verdade, Alexandre. E você vê que foram as garantias constitucionais do Ministério Público que permitiram que eu continuasse com as investigações, continuasse
o meu trabalho. Uma modificação nesse sentido, não seria eu que sairia perdendo, seria a população que é a destinatária do nosso trabalho, né, Alexandre? Sem dúvida. Doutor, obrigado, viu? Obrigado aí pela participação, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço a você e a todos os espectadores da TV Câmara. Maravilha, gente. Está aí o doutor promotor Sérgio Clementino. E olha só, gente, acabei de receber aqui, vou pedir para o Flávio jogar aí na tela, um acidente agora aqui na Avenida Badibacite, ali no Rei do Pão de Queijo, um carro desgovernado, ó. O carro entrou ali com tudo no Rei do Pão de Queijo aqui da Badibacite. Não tem nenhuma informação aí se alguém ficou ferido. Deixa eu tentar aqui informações, pessoal que me mandou. Acho que tem um vídeo aí também, Flávio. Dá para rodar o vídeo ou não? Se tiver um videozinho aí, ó. Tá aí um videozinho. Deixa eu ver aqui, que agora eu entrei no site DL News aqui, que eu vou tentar ver se tem informações de... Tarará, ninguém se feriu, menos mal. Só prejuízos materiais, tá aí as imagens, então. Fica aí, que será o que aconteceu. Às vezes a pessoa passou mal também, perdeu o controle aí, mas fica só o registro. É isso, gente. A gente encerra assim o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, o controle mestre Fernando César, o GC do Thiago Zatti e o operador de áudio Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite e a gente volta amanhã às 4 horas da tarde. Como eu disse, hoje, 28 de outubro, dia do servidor. Tentei encontrar uma música aí que homenageasse o servidor. Não achei, mas achei uma banda aí que é formada só por servidores públicos de Brasília e eles tocam um rock pesado aí, então a gente termina com eles. Banda chama justamente Funcionários Públicos. Tá aí, então a gente termina com eles aí. Vamos ver se a gente entende alguma coisa. Até mais.